Que venham os revés, que venham as lutas, mas que a mão poderosa do Senhor esteja estendida sobre a nossa vida e nós sejamos mais que vencedores. Estamos numa batalha, estamos procurando vencer e estamos vencendo em nome de Jesus. As lutas passam e o Senhor permanece para sempre. Nós temos exemplo deste homem que não deveria, lá em Maceió, eu parei a mensagem no capítulo 20 de 2 Crônicas e no versículo 3, para os que acompanharam, vão lembrar, os que não acompanharam, vão seguir agora também a continuidade da mensagem. O versículo 3 de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, capítulo 20, versículo 3 de 2 Crônicas, diz assim: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Então Josafá temeu e apregoou jejum em todo Judá. Encerrei dizendo que Josafá teve medo. Ter medo é muito bom, porque fez ele buscar o Senhor. Muitas vezes, na maioria das vezes, nós buscamos ao Senhor, muitas pessoas buscam ao Senhor porque tem medo da situação que está passando e sabe que só o Senhor tem a solução para dar, então vai buscar o Senhor. Então este medo não é na realidade o medo em si da palavra, mas é temor. Agora, por que Josafá teve medo? E eu falei, eu quero relembrar, que no capítulo 17 de 2 Crônicas, no versículo de 1 a 3, a Bíblia nos fala de Josafá, que foi filho de Asa, um bom rei de Judá. Seu filho também foi um excelente rei, mas não significa ser um bom rei ou um bom líder que não falha. E a Bíblia está em nossas mãos para que nós possamos aprender a não falhar como os demais. Nós precisamos termos condições da parte de Deus para aprendermos com a sua palavra e seguirmos os passos que nos dá o Senhor. Todo prejuízo do homem é quando este homem é precipitado. E eu tenho falado muito aqui, cuidado com as suas precipitações, porque ela traz prejuízo irreversível. A Bíblia está repleta de pessoas que tomaram decisões precipitadas e tiveram prejuízo muito grande, tal qual foi também com Josafá. Tenho sempre falado nas mensagens que você tem o direito de colher, você tem o direito de plantar. E se você tem o direito de plantar, você plantou, você não pode deixar de não colher, porque é um direito seu, porque você plantou. Agora, se você não plantou, você não vai colher. Cuidado com a semeadura de suas palavras, das suas atitudes, porque a colheita é tão certa, tal qual é a medida da semeadura. Ninguém colhe aquilo que não plantou. Se você plantou maçã, é maçã que você vai colher. Se você plantou limão, é limão que você vai colher. Você tem o direito, e este direito, de escolher o que você vai semear, o que você vai plantar. É uma escolha sua. Agora você não pode escolher colher, porque se você plantou limão, é limão que você vai colher.
Cuidado com as precipitações, que traz muito prejuízo, mas muito prejuízo. Verso 1 do capítulo 17. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá, e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Balaíns. A Bíblia está dizendo que Josafá foi filho de Asa, que assumiu o trono do seu pai, e ele seguiu os passos do seu pai, e foi um homem muito abençoado. O Senhor abençoou muito Josafá, mas quando nós somos abençoados e não vigiamos, Deus nos coloca em lugar que Ele nos prometeu. Ele nos faz promessa e nos coloca naquele lugar. Mas precisamos estarmos atentos, porque na jornada, no caminhar, nós temos muitas armadilhas que você precisa estar atento, tendo muito cuidado com as armadilhas do caminho. No caminho existe leões, tigres, serpentes, todo tipo de armadilhas estão ali na nossa caminhada. E é eu e você, com a ajuda de Deus, que precisamos estarmos muito atentos, mas muito atentos para não perder as bênçãos de Deus. O que acontece aqui com Josafá? Ele foi um rei abençoado, mas no trajeto de sua caminhada, ele não vigiou, ele fez uma aliança com quem ele não deveria ter feito aquela aliança, que foi com o rei de Israel chamado Acabe. Acabe era idólatra, Acabe não tinha Deus para lhe orientar. Quem orientava, quem dirigia a vida de Acabe eram os profetas de Baal. Então Deus nunca quis que Josafá fizesse uma aliança com Acabe. Precisa eu e você termos muito cuidado, porque ainda hoje existe muitos Acabe no caminho. Tenha muito cuidado para não fazer aliança com aquele que não tem aliança com Deus. Se você quer prosperar, se você quer ser alguém na vida, faça aliança com aquele que tem aliança com Deus de Israel. Josafá, ele errou quando fez um pacto com uma aliança com o rei Acabe. Ele estava muito bem no seu reinado, na sua terra, dirigindo o seu povo com muita competência, com muita bênção do Senhor, mas achou por bem um dia fazer uma visita a Acabe. E lá onde ele fez a visita, foi muito bem recebido por Acabe, porém, por trás daquela diplomacia tão elegante, tão fina, lá estava uma armadilha na qual Josafá não pensou, abriu a boca e já falou, deu a palavra e não pôde voltar atrás. Quando ele viu a besteira que fez, já era tarde demais e foi avisado pelo Senhor e não recuou. Eu acho que, vamos ler, abra a sua Bíblia no livro, em 2 Reis, capítulo 18, versículo 25, 26 e 27. Segundas Crônicas, capítulo 18, 26, 25, 26 e 27. Está aqui hoje a Nirley, Cirlei, Cirlei, Lídia, Lídia, Hilton,
Hilton. Vieram aqui que eu precisava conversar com eles e eles estão aqui conosco, todos de máscara e longe de mim. Pastor, Segundas Crônicas. Segundas Crônicas, capítulo 18, versículo 25, 26 e 27. Então disse o rei de Israel. Então disse o rei de Israel, Acabe. Tomai a Micaías Sim. e tomai a levá-lo a Amon, o governador da cidade. Sim. E a Joás, filho do rei. Sim. E direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere. Sim. E sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. Com pão de angústia e com água de angústia, até que volte em paz. Porque Acabe mandou colocar Micaías, o profeta, no calabouço, na prisão, a pão e água de angústia. Porque quando Josafá fez um pacto com ele, uma aliança, dizendo para ele que o povo dele era o seu povo, a guerra dele era a guerra dele, e a Bíblia diz que quem entra em questão alheia é como pegar um cão pela orelha. Lá vai meu conselho, meu querido irmão, pode ser o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, que estiver brigando, contendendo com quem quer que seja, não meta-se neste assunto, porque esta questão não é sua, é deles. Eles que arrumaram as suas questões, que resolvam. Pois diz a Bíblia assim, olha o que a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz que se você metesse em questão alheia, é como pegar um cão pelas orelhas, a mesma Bíblia diz, se tu tens alguma coisa contra o teu irmão, vai a ele e te conserta com ele. Não manda chamar nem a mim, nem a você, que somos amigos. E não dê opiniões e nem entre neste angu de caroço. Josafá entrou em uma guerra que não era dele, entrou em uma confusão que não era dele, foi fazer uma visita que não deveria ter feito, lá estava a armadilha dele, foi precipitado em responder a Acabe, dizendo que a guerra de Acabe era dele, e a dele era, o povo dele era o de Acabe, e o de Acabe era o povo dele, e que na verdade não era. O prejuízo de muitos é não observar a palavra de Deus, e por isso que até hoje tem muita gente sofrendo situações difíceis, porque precipitou-se em tomar atitudes que não deveria ter tomado, entrou em caminhos que não deveria ter entrado, e esteve em momento que não deveria estar. Isto significa a pessoa, o crente que não tem uma comunhão com o Espírito, não tem uma vida de oração, porque se o crente tiver uma vida de oração, uma vida na palavra, é uma vida vigilante, jamais ele cai em certas situações, porque se ele tiver comunhão com o Espírito, vamos completar, se ele está cheio do Espírito, está cheio da palavra, ele tem do Espírito Santo a direção, e jamais ele é precipitado. O crente cheio do Espírito, ele não tem nem tempo para se irar, ele não tem tempo para estar desabafando, ele não tem tempo para estar acusando, ele não tem tempo para estar perdendo tempo. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, que a palavra de Cristo habite em vós, em mim e em você, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, com salmos, hinos, cânticos espirituais e profecia, que é a palavra.
Quando você é impossível, você está cheio do Espírito e cheio de ira. É impossível, você está cheio do Espírito e cheio de ódio. É impossível, você está cheio do Espírito e cheio de acusação. Quem está cheio do Espírito é transparente no seu sorriso, na sua fala, e é gostoso olhar para alguém que está cheio do Espírito, porque o Espírito de Deus reflete no rosto dele, porque a Bíblia diz que um coração alegre aformosia o rosto. Crente cheio do Espírito Santo. Para os dias atuais é de grande importância. Nós estamos em uma pandemia, nós estamos em uma guerra em todos os sentidos. O mundo está entrando para um caminho e indo para a beira de um caos, e daqui até lá, este caos, que quer dizer? A plataforma para o anticristo reinar. É hora da igreja despertar e encher-se do Espírito. Encher-se do Espírito. Cheio do Espírito, existe em nós benevolência, misericórdia, sabedoria e discernimento. A Bíblia diz assim: quem discerne tudo, de ninguém lhe é discernido. Lá vai um conselho a todos que me ouvem: cuidado, conte a sua história a Jesus, preserve a sua vida para o Espírito Santo, converse com o Espírito Santo, e quando você quiser comunicar a sua necessidade, a Bíblia diz assim: comunicai-vos com os santos. Não é com os crentes, é com os santos. E os santos estão no meio dos crentes, porque nem todos crentes é santo e nem todos crentes merecem a sua confiança. É os santos, porque quem vai morar nos céus, a Bíblia é categórica em dizer, é os santos. E quando ela diz que é os santos, a palavra diz assim, o apóstolo com muita propriedade diz assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus nos santifica e nos prepara para os céus. Estamos vivendo em um tempo que a gente tem que usar máscara, mas infelizmente muita gente já usa há muito tempo. Essa é só a confirmação de que se usa máscara. Agora, quem nunca teve máscara, com máscara ou sem máscara, ele é o que ele é. Apresenta-se diante de Deus e diante do povo. É o povo que está nos olhando para nós e nos observando e dizendo quem somos nós. É a nossa família, é os nossos amigos, é os nossos irmãos em Cristo, e é a igreja que está observando os nossos passos, observando o nosso caráter, observando a nossa palavra, observando a nossa postura, como é que nós nos comportamos, e pode, depois de analisar tudo isto, dizer: este é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus, porque se comporta segundo a palavra de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Acabe mandou colocar o profeta no calabouço, porque Micaías não dizia nada que ele gostasse. Põe no calabouço, prende este homem, bate nele, deixa ele aí, comendo pão e água da amargura. Isso quer dizer sem pão e sem água, vivendo amargamente. E quando eu voltar, aí o profeta, seguro de que Deus falou, a coisa mais gloriosa é ser chamado por Deus para ser profeta. Ouve esta tarde um profeta de Deus, profetizando para a sua vida, apoiado na palavra, dizendo a você: é chegada a hora de acreditarmos no Deus, crer no Deus que está sentado no trono, acreditar que Ele nos guia e nos dirige aqui nesta terra. O profeta teve tanta segurança que disse para ele: se tu voltar, Deus não falou.
Porque foi uma colocação de Josafá a Acabe. Mas não tem um profeta que nós não que possamos consultar o Senhor? Ele disse, tem um aí que esse só profetiza o que eu não gosto de ouvir. Ele só fala coisa dura ao meu respeito. Mas manda chamá-lo, vamos consultar. Quando consultaram, o profeta falou a verdade e ele disse, põe ele no calabouço, a pão de amargura e água. Verso 28, 29 e 30. Subiram, pois, o rei de Israel, Josafá, rei de Judá, a Ramote-Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá. Disse o rei de Israel a Josafá, Acabe. Disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Jogou Josafá uma rede, uma armadilha, Acabe contra Josafá. Jogou uma rede. Ele é falso, ele não é amigo. O amigo defende, o amigo luta, o amigo protege, o amigo cuida, o amigo ajuda. Mas aqui, o Josafá tinha boas intenções, mas Acabe não tinha. O que é que Acabe traçou aqui para matar a Josafá? Ele disse a Acabe, eu vou me disfarçar de soldado, porém você se veste de veste real. Veja que armadilha. Continue, amada. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Disfarçou-se o rei de Israel e entraram na peleja. Josafá deveria estar livre disto, mas entrou em uma guerra que não era dele. Quando nós não vigiamos do que falamos ou do que falhamos, somos perdoados pelo Senhor. Quando nós nos arrependemos, pedimos perdão, o Senhor nos perdoa. Mas escute uma palavra que eu vou te dizer. Porém, as consequências virão. A Bíblia está recheada. A Bíblia diz que Deus é perdoador. E isso não se questiona, que diga nós mesmos que Ele nos perdoa, mas as consequências da semeadura nós vamos colher. Foi a atitude de Acabe. Então eles entraram na guerra. E o que aconteceu nesta guerra que Josafá lá estava como rei e o Acabe, que nunca prestou, nunca foi gente, basta dizer, pior rei, para mim foi o pior rei de Israel, foi Acabe, casado com Jezabel. Então já diz quem ele é. Dominado, sem autoridade, quem governa o palácio é Jezabel, quem manda na nação é Jezabel, porque trouxe seus sacerdotes idólatras para a nação de Israel, construíram altares, profanaram com aquilo que era santo. Enfim, vocês todos já conhecem a história e sabem muito bem a qualidade de Acabe. Cuidado com quem você se associa, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você conta a sua vida, cuidado com aquilo que você está conversando. Tenha muito cuidado na caminhada, observe a palavra de Deus e daqui para frente seja muito vigilante. Quem tem ouvido ouça, porque tem crente que se acha tão simples que abre a vida dele é um livro aberto para todo mundo chegar, falar, contar, eu sou assim, e ainda diz, não, a minha vida é como um copo d'água transparente, todo mundo sabe. Continua assim, tu vai ver o perigo, o poço fundo que você vai cair e não vai ter condição de se levantar. Transparente nós somos para Deus, porque só Deus nos entende, nos compreende, é amigo, nos ajuda e nos fortalece. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Que mais, irmão? Deu ordem, porém, o rei da Síria
aos capitães dos carros Sim. que tinha, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, senão contra o rei de Israel. O plano de Satanás, usando Acabe, era matar a Josafá. Mas Josafá é amado de Deus, escolhido por Deus, ama a Deus, teme a Deus, honra a Deus, apesar de seu erro, apesar das suas falhas, Deus continua fiel. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. E contou o trabalho prestado diante de Deus que Josafá tinha feito na sua nação e cuidado muito bem do seu povo. Um líder que cuida bem do povo, e cuidar bem do povo não é paparicar, cuidar bem do povo não é querer ter aplauso, cuidar bem do povo não é bajular, cuidar bem do povo é ministrar a verdadeira palavra e viver sendo exemplo e modelo para o povo seguir. Quem tem ouvido, ouça. Quando ele preparou isto para matar, essa aqui foi uma artimanha de Acabe para que o rei de Judá fosse morto, e a determinação do rei da Síria foi para matar o rei, mesmo sem saber que era Josafá. Depois foi que o rei da Síria soube que era Josafá. Este rei, quando eles estão lá na batalha, o que acontece? A palavra de Deus se cumpriu, falada pela boca de Micaías, o profeta, quando ele disse: olha, você vai, mas não vão ser vitoriosos, vai ser derrotado. Aí ele diz: põe água, e o profeta disse: quando voltar, o profeta disse: se tu voltar, Deus não falou. E eu quero dizer que Deus, quando fala, usa-se um vocabulário dos irmãos que são de oração, se muda gente, morre gente, e Deus faz uma arruaça, mas Deus cumpre com aquilo que prometeu. Então, se Deus prometeu, está prometido, e Deus vai cumprir, Deus vai velar. É feliz o crente que Deus chamou para o sagrado ministério da palavra, para ser pregador do evangelho. A verdade, Deus não chamou a gente para ser um mega pregador do evangelho para queremos aparecer ou ficarmos ricos. Na verdade, Deus nos chamou para sermos verdadeiros profetas. Quem tem ouvido, ouça, porque Deus ainda vai balançar a terra. Enquanto eu estiver vivo e aqui nesta terra, eu estarei pregando, ministrando e trazendo aos irmãos a luz da palavra. Nós não saudamos a igreja com aquela saudação elaborante para as pessoas mostrar o tamanho da sua cultura e do seu conhecimento. Estão tudo murchinho. Outros vão fala de uma forma tão exuberante que as pessoas não entendem. Vamos aprender com a Bíblia. A Bíblia é simples, o Deus da Bíblia é simples, a Bíblia foi escrita para nós simples, numa linguagem simples, porque o Deus simples, que é o nosso Deus, o Deus de Israel, quer que o seu povo lhe entenda e lhe compreenda. E nós não temos outra forma de compreender a Deus e de entender a Deus fora de sua palavra. A sua palavra é a sua palavra. Deixa eu dizer uma coisa que eu sempre tenho oportunidade de dizer. Ainda que você acha e diga que este livro é obsoleto, eu quero lhe dizer que não é. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é o livro mais atualizado de hoje, porque ela foi no passado, é no presente e será no futuro. A palavra de Deus não envelhece. Então, a palavra de Deus não é obsoleta. A Bíblia não é obsoleta. A Bíblia é absoluta. Queira os homens, não queira. A Bíblia é absoluta. Levante-se os homens contra ela. A Bíblia é a palavra de Deus. Permanecerá
reinará para sempre. Levante o inferno, não vai sufocar esta palavra, porque ela é a palavra de Deus e ela está se cumprindo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Capítulo 20, versículo 4. Que Josafá pregou jejum, oração a todos. Vamos descer, vamos nos humilhar. Verso 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Para pedir dinheiro ao Senhor. Socorro ao Senhor. Não se juntou para, irmã Celei, não foi para pedir, Senhor, manda uma Ferrari daquela época. Não, socorro ao Senhor. Uma Mercedes, para esse povo saber que a gente é crente que tem Mercedes. BMW, sei lá qual é outro nome de carro importante. Não foi isso, não? Não. Sabe por que eles pediram socorro? Porque eles tiveram medo. Está chegando a hora da igreja pedir socorro a Deus. E para pedir socorro a Deus tem que se humilhar e descer. Alguém me perguntou, por que essa pandemia? Deus não está falando muito com os homens do mundo que não conhecem a sua palavra. Deus está falando com a liderança evangélica do Brasil. Deus está falando com os crentes do Brasil, chamando eu e você para tomar uma posição de descer e nos humilhar e reconhecer que Deus é soberano e nós tomarmos uma postura de verdadeiros exemplos para o sagrado evangelho. Para que o nome do Senhor seja glorificado e não rasgado, como está sendo escarnecido por pessoas sem caráter e sem moral e sem postura, porém parece conhecedores da palavra para os outros, mas não aplica para si. É chegada a hora de nós não irmos para as praças orar, mas fechar a porta do nosso quarto, como diz a Bíblia, e termos a nossa intimidade com Deus para ouvir a voz do Senhor, o que é que Deus está querendo de cada um de nós. Avivamento para os últimos dias é avivamento pessoal, é um avivamento particular, de mudança, de transformação, de caráter firme na palavra e autoridade para pregar, convivência na palavra. Quem tem ouvido, ouça. O tempo dos famosos e das estrelas que se acharam grandes está afinalando para apagar-se, porque a única estrela que vai permanecer até o fim, brilhando, é a estrela resplandecente do amanhecer, porque essa geração passa e Deus levanta outra geração compromissada com a sua palavra, buscando a sua presença, invocando o seu nome, buscando de Deus socorro e dele alcançando o seu socorro, porque ele atende todos aqueles que desce e se humilha. Quem tem ouvido, ouça. Juntaram-se todos Judá e pediram ao Senhor socorro. O que mais? Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. De toda a cidade de Judá vieram também para buscar o Senhor. Verso 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá. Mas ele não mandou um auxiliar para orar? Não. Mas ele não mandou um auxiliar para dirigir o trabalho de oração e de jejum? Não. Coisa que a gente não vê mais, é líder e nem pastores dirigindo o trabalho de oração, que não vê mais pastores jejuando e orando porque manda fulano. Quando a hora chega que aperta e todo mundo quer acender as luzes, levantar a mão, fazer aquela oração hipócrita e fingida e quer que Deus responda. Deus responde a oração de quem se humilha e não de quem é arrogante e não de quem se acha poderoso e pisa A, B e C. Chegou a hora do abatimento de Deus na terra. É hora de todos nós descermos e nos humilharmos perante o Senhor e temos a certeza de que Deus não está brincando com nenhum de nós. É hora de descer e de nos humilhar. Se o Senhor está se exaltando, não, eu estou dizendo que a Bíblia diz, se esse povo que se diz crente, salvo, que vai morar no céu, se humilhar e orar, buscar a minha face, converter-se dos seus maus caminhos,
Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora aberto estão os meus olhos e os meus ouvidos, atento à oração feita neste lugar. Não é com vaidade e nem com soberba. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Josafá convocou e todo o povo reuniram-se para orar e jejuar. Sabe por quê? Porque no versículo 2 que nós não lemos, diz que o mensageiro veio e avisou que vinha 3 exércitos, uma grande multidão contra a Josafá. Aí Josafá, não, mas eu não fiz nada contra ele. Fez sim, se meteu numa guerra que não era dele, se meteu numa questão que não era dele. Meu querido irmão que está em casa, minha querida irmã que está em casa, quando você vê contenda e confusão de quem quer que seja, meu conselho pastoral, não se meta em questão alheia, vá orar, é meu amigo, é minha amiga, mas a confusão é dele e dela, que resolva para lá, fique com Jesus, você está mais garantido. Lê o versículo 2 que nós não lemos, irmão. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. Sim. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Está dizendo, já está bem perto. Uma grande multidão. Por isso, aí a Bíblia diz, temeu Josafá. Ele teve medo. Por que que ele teve medo? Porque ele sabia que não podia com aquela multidão de inimigo que estava vindo contra ele. Quantas vezes eu e você temos medo diante de certa situação? E quando a situação chegar que eu e você tivermos medo, lembre-se, nós temos um Deus que nos socorre quando nós nos humilhamos e quando nós nos inclinamos aos seus pés e nos humilhamos diante dele, ele nos socorre para nos dar vitória. Esta tarde é tarde de nos humilharmos e de Deus alcançarmos vitória. Eu vejo tantas brigas, tantas contendas, tanta confusão, porque cada um apareça se apresentando forte, sábio, inteligente, competente, chamado, estrategista, achando que isso resolve. Não resolve nada. O que resolve de verdade é Deus na vida de quem busca, de quem se humilha. Porque quando Deus aparece, aí Deus te dá direção, Deus aparece a mim e a você da maneira que eu e você estamos precisando. Você precisa de Deus nesta tarde como? Como o Senhor da sua vida, Ele já é. Eu tenho uma questão que eu preciso de Deus como advogado, pois a Bíblia diz que Ele é advogado do seu povo. Eu preciso de Deus como juiz, Ele é juiz e muito por excelência. Eu preciso dele como médico para me curar. Ele é médico para curar você. Eu preciso dele, seja qual for a sua situação, Deus vai aparecer a você. Ele aparece como médico, ele aparece como Senhor, ele aparece como juiz, ele aparece como advogado, ele aparece como pai que exorta, mas aquele pai que consola. Ele aparece como um ajudador que te pega nos braços e te leva quando você não pode. Qual é a sua necessidade hoje? Humilhe-se diante do Senhor e Ele aparecerá a você, porque Deus nunca deixou de aparecer ao seu povo e falar com o seu povo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu disse ontem para um pastor, olha, eu estou um pouco desgastado, cansado, e o corpo responde, fraquezas e etc, mas não importa. Eu me gastei e me deixei ser gastado na obra, no trabalho do Senhor. Um dia, quando este corpo tombar, quem estiver vivo que vai ter, para ver vai dizer, aqui está um homem que trabalhou com alegria, com prazer, marchou firmemente na palavra e dela não quero me desviar de forma nenhuma. E nem dizer o que eu acho, eu estou dizendo o que está escrito. Então, Josafá, verso 6. E disse, ah, Senhor, Deus de nossos pais. Ah, Senhor, Deus de nossos pais. Porventura não és tu Deus nos céus? Está reconhecendo. Porventura não és tu Deus dos céus?
Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, Ô glória! E na Tu tua- és dominador. e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Na mãos de Deus há força e poder. Não há quem possa resistir ao Senhor. E o que faz Deus se levantar? O meu coração aquebrantado, a minha vida de humilhação, o meu trabalho prestado diante do Senhor. Você pode dizer, eu tenho tal fraqueza, eu falho aqui, eu falho ali. Meu conselho, reconheça diante de Deus que você falhou, que você errou, que você atropelou-se, mas vá para a presença dele, se humilhe, reconheça. Desça diante dele e veja se ele não vai se levantar. Eu tenho uma palavra de Deus para te dizer: não ficará um inimigo teu vivo para contar a história, porque Deus se levanta quando seu filho se humilha e reconhece que ele é Deus poderoso. Que lindo! Repete outra vez. Isso é oração, isso aqui não é reclamação. O que tem de crente, porque fulano não gosta de mim, Betano não gosta de mim, não gosta de fulano, não gosta de ciclano, não gosta de Betano. Quando vai orar, Senhor, eu estou aqui, mata fulano, mata ciclano, daí a pouco só fica a pessoa sozinho, porque ele é o santo, ele é o bonzinho, ele é o bebelou do Senhor. Irmão, vamos procurar o que fazer. É tempo da gente descer, se humilhar. O amor que Deus tem por mim, tem por aquele que está falando mal de mim, que está acusando a mim naquela falha que eu tenho. Falhei, agora eu vou conversar com aquele que é meu dono e é meu pai. E eu chego diante de Deus e digo, meu pai, errei, falhei, reconheço, entendo, mas eu preciso agora da tua ajuda. Se eu falo isso de coração, me humilho de verdade, reconheço diante de Deus, porque a mim você engana, aos outros você engana, mas a Deus ninguém engana. Deus conhece o nosso coração, Deus sabe o que está lá dentro. Olha que oração de Josafá e todo o povo. Senhor Deus, o que mais? Senhor Deus de nossos pais. De nossos pais. Porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. E na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Quando ele disse a Deus de nossos pais, porque ele sabe que o reinado de Asa foi um reinado abençoador. Deus abençoou em tudo. E ele serve ao mesmo Deus. E ele andou nos passos do seu pai. E quando ele falhou, ele reconheceu de vir. O sucesso e a vitória de um ministério, seja quem for, é reconhecer, ter a humildade diante de Deus, não é diante de homem não, porque quando eu vejo as humildades diante de homem, para mim é falsidade. Humildade é diante de Deus. Quando eu vejo pessoas com bajulações a homem, eu digo, isso não vai dar certo lá na frente. E quando eu vejo pessoas dizendo que não gosta de bajulação, aí eu vejo que no fundo gosta de bajulação. Mas quando o homem apresenta-se diante de Deus e se humilha e reconhece, porque sabe que a Deus não pode enganar, meu querido, tenha certeza que Deus vai levantar-se e o teu inimigo não ficará para contar a história. Responde, verso 7. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra? Está observando, irmã, que ele não está dizendo, que agora ele disse, ó Deus dos meus pais. Agora ele está dizendo, ó Deus nosso. Reconhecendo agora, ele está tomando posse de que Deus é Senhor da sua vida. Continue. Não lançastes tu fora os moradores desta terra? Sim. De diante do teu povo de Israel? E não a deste à semente de Abraão, sim, teu amigo, para sempre? Olha aí, ele está fazendo lembrança, que Deus não esquece. Deus não esquece. Ele está citando as Escrituras e dizendo que tu deste esta terra a Abraão, teu amigo, para sempre, a sua herança. Que mais? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo... Habitaram nela
e criaram um santuário ao teu nome, dizendo... Se algum mal nos sobrevier, Se algum mal, ele está dizendo, o povo dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa. vamos repetir. Se algum mal nos Nos sobrevier, sobrevier, o quê? espada, Espada é juízo, morte. Juízo, peste peste. ou O fome. que é que nós estamos vendo? Espada, morte, peste, fome. Que mais? Nós nos apresentaremos diante desta casa. Nós nos apresentaremos, seja qual for a situação, nós nos apresentaremos. Porventura Deus mudou, irmãos? Porventura a igreja Deus mudou? Porventura os irmãos aqui, membro da igreja aqui, porventura Deus, membro da igreja aqui não, congregando aqui e membro do corpo de Cristo, porventura Deus mudou? Deus é o mesmo. Se nós orarmos, o Senhor é fiel para nos atender. Aproveitando, já quero agradecer o temor de todos os irmãos e todas as irmãs que fazem parte do grupo da oração, que entenderam a linguagem que estão obedecendo. Culto, o grupo é para oração, meditação da palavra, ajudando um ao outro, que é o que nós estamos precisando nos dias atuais. Não dou ouvido a outra discussão, porque a igreja não vai ficar aqui para sempre. A igreja está sendo adornada e preparada para o encontro glorioso de Jesus. A semana que vem eu quero falar a respeito disso, se eu estiver vivo, se o Senhor me permitir. Então, ele disse, se tudo isso vier, nós nos apresentaremos aqui diante do Senhor e clamaremos a ti, invocaremos o teu nome. Continue, irmã. Pois teu nome está nesta casa. Teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia. Sim. E tu nos ouvirás e livrarás. Toda angústia é para Deus falar. Muitas vezes você está angustiado e você deita e alimenta-se nas suas angústias. A palavra de Deus para mim e para você é que chegou a hora. Nós precisamos confiar em Deus e entender que a sua e a minha angústia é porque Deus quer falar conosco. Sabe qual é o mal? É que você ora e ora, pede, mas não espera Deus falar com você. Aprenda a orar. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que mais? Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, sim, pelos quais não permitiste que passasse Israel, sim, quando vinham da terra do Egito, sim, mas deles se desviaram e não o destruíram, sim. eis que nos dão o pago. Um dia eu vou falar a respeito de Amon, desta nação, de que origem, porque aí está, porque tudo que nós plantamos, eu falei de semeadura, não falei? Sim. Que colhe lá na frente, falei ou não falei? Sim. Repete este versículo aí, dos montes de Seir, qual é o versículo? 10. Não, é o verso... O 11, né? É o 11. Eis que nos dão o pago. Não, vamos para o 10. Agora, pois, ele está falando o nome dos seus inimigos. Agora, pois, eis que os filhos de Amon filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste, são três povo, pelo qual não permitisse que passasse Israel, sim, quando vieram da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eles se desviaram e não destruíram, o que Deus queria que destruísse, acabasse com todos. Isso. Porque eles não obedeceram à orientação de Deus, irmão. Veja bem, esse aqui é 3 nações inimigas do povo de Israel. E em dado um tempo lá atrás, Deus diz, destrói.
É vocês que vão tomar a decisão. Quando Deus dá uma ordem a mim e a você para tomar uma decisão, tenha muito cuidado. Tome as decisões dentro da orientação de Deus, porque se você não tomar, você pagará um preço muito caro. Você continua sendo de Deus, Deus continua amando você, mas você vai pagar o preço da desobediência de não ter obedecido a Deus. Continue. E eis que nos dão o pago. E eis que nos dão o pago. Vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Olha, o que era para eles banir naquele tempo, tomar a medida que Deus deu a ordem, eles não tomaram. Agora, aquele povo vem mais fortificado para contra-atacar ao povo de Deus, para tirá-lo da herança, da terra por herança que Deus havia falado. Aí eu digo, Deus, porque eu disse que eu daria o tema desta mensagem como intervenção divina. Deus interviu quando Josafá errou em ter ido fazer uma aliança com Acabe. Houve uma intervenção de Deus quando estava na guerra. Veja que Deus não impediu de Josafá chegar a Jerusalém, lá no palácio de Acabe. Mas quando Acabe traçou o plano para matar a Josafá, Deus levantou-se do trono, porque Deus é justo. Amém. E Deus é fiel. Deus vela por nós. Irmão, Deus vela por nós. Não adianta que a gente venha. Deus vela por você que está aí me ouvindo. Deus vela por nós. Deus cuida de nós, nós somos filhos e Ele é o nosso Pai. Nenhum pai abandona um filho porque o filho errou, porque o filho falhou. Console-se nesta hora, mesmo você falhou, levante-se, desça na presença do Senhor, porque o Senhor vai aparecer e o Senhor esperou a guerra para intervir. E quando eu paro para meditar, eu digo, como que Deus interviu aqui? Deus não interviu antes, porque Deus tomou uma providência assim, sabendo todo o plano de Acabe contra Josafá, aí Deus diz, eu vou matar Acabe no campo de guerra, para mostrar a Acabe que a estratégia dele é maligna, é humana, mas os meus planos são mais altos. Amém. Eu vou livrar a Josafá, porque Josafá errou, mas é meu filho, é servo. Ele tem trabalho prestado. É feliz o homem e a mulher que tem trabalho prestado diante do Senhor. Por isso que eu gosto quando Paulo chama Timóteo e diz a Timóteo, Timóteo, o que veio em tuas mãos, o que vier em tuas mãos para fazer, fazes cabalmente, faça com prazer, nunca se negue quando chegar em suas mãos para fazer alguma coisa, que você pode até olhar e dizer assim, mas isso aqui não é grande coisa, pode não ser grande coisa para você, mas se você está fazendo para Deus e com prazer, tenha certeza que vai chegar uma hora que você vai receber resultado daquilo que você fez. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Continue. Ah, Deus nosso. Ah, Deus nosso. Porventura, não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão. Ele diz, Deus nosso, tu não vai fazer alguma coisa? Porque em nós não temos força contra essa multidão. Deixa eu te responder. Quantas vezes você se sente enfraquecido, sem força, e que você acha que você não vai vencer? Aí eu lhe aconselho, receba a palavra aí. Vá para a oração, apresente-se diante de Deus, deixa o inimigo falar, deixa ele se preparar. Eu disse para um pastor que me ligou ontem, da Europa, e ele disse, contando e eu perguntando como está por lá e tal, Roma e etc, 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 e ele disse, pastor Ló, tem hora que nos dá medo. E eu disse a ele, mas fez outra pergunta e depois eu respondi, e depois eu disse para ele, mas meu querido, e respondi, depois ele me perguntou outra coisa, e eu disse a ele, olha irmão, eu ainda sou da velha guarda,
Quem estiver falando que a igreja está fria, sei quem está frio, que Deus não está se revelando, pode estar com aquela pessoa e com outras pessoas que eles estão orando, que ele está dizendo, eu não dependo de A, de B, nem de C para orar. Eu tenho a minha vida, sempre tive os meus momentos de oração, os meus momentos com Deus, e olha, tem sido momentos abundantes. Para mim, o céu não está fechado. Louvado seja o nome do Senhor, porque se tivesse, eu estaria falido, porque eu nada sou, nada posso, nada sei. Agora, quando eu vou diante do Senhor, Ele me levanta como um gigante, porque Ele me diz tudo, me ensina tudo o que eu preciso na minha vida espiritual. Meu conselho para cada crente que me ouve, pare de reclamar. Pare de falar da vida dos outros, pare de estar olhando para as situações, abra a Bíblia, leia a palavra, mergulhe na oração, adore ao Senhor, dentro da sua casa mesmo, precisa não, é na sua casa mesmo, ninguém precisa ver, ore ao Senhor, diga a Deus tudo quem você é, mas diga de verdade, não chegue com falsidade lá, querendo apresentar-se como princesa, que ele não está procurando princesa, ele está procurando quem se humilhe, ele não está procurando rei nem príncipe, ele está procurando quem se humilhe diante dele, quem é fiel diante dele, para ele aparecer. É isso. A porta do céu nunca esteve fechada. Deus nunca deixou de se revelar ao seu povo. Deus nunca deixou de aparecer aos que ele busca. Agora, Deus não fala com quem não tem amor à sua palavra. É tanto que esta semana alguém me perguntou, no meio a essa turbulência toda, essa semana, ontem, pela manhã, eu digo, não, é porque está escrito assim, Jesus vai vir buscar a sua igreja, porque me perguntaram se a igreja vai passar a grande tribulação. Eu disse, qual igreja você está me perguntando? Porque tem duas igrejas, tem a igreja que vai e a igreja que fica. A igreja que vai ficar vai passar pela grande tribulação, mas a igreja que vai, esta não passará pela tribulação, e eu quero já dizer que eu faço parte da igreja que vai. Qual é a igreja que vai ficar? A igreja que fica é a igreja política, a igreja contendeira, a igreja mentirosa, a igreja ladrona, a igreja corrompida, e etc, e etc, e etc. Esses não entram nos céus, ainda que eles digam que vai para o céu, porém, todos têm o direito de dizer que vai. Porém, a Bíblia diz que quem vai entrar nos céus não é o nome daquela denominação nem daquela, são os santos. O Senhor vem buscar os santos. Esse é um assunto para outro dia, e aqui vai apertar. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu vou subir com a igreja. Quando a igreja for... a trombeta toca, eu subo. E eu disse para os irmãos ontem pela manhã, que me fizeram a pergunta, e nós passamos, acho, umas 2 horas num determinado lugar, e eu falei, o salvo, você tem certeza, você sabe quando você está mentindo, você sabe quando você não está sentindo, você sabe quando você está vazio, tal qual você sabe quando você está cheio de Deus, você sabe quando Deus está usando você, você sabe quando você está falando por falar por emoção. A mesma coisa é a convicção de quem vai para o céu. Quem tem que ter essa certeza é você, e certeza com o seu comportamento. Se você não é, aceite a Jesus como Salvador nesta tarde e mude de posição, porque Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja em glória, e ele não vai levar famoso, ele vai levar os santos, ele não vai levar etc, 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 que eu direi outro dia mostrando versículo por versículo, vou espremer. É que ultimamente eu estou bem dócil, bem manso, bem tranquilo, mas me perguntaram, o senhor está mais manso? Eu estou, mas quando eu começar a abrir aqui o negócio, vai ferver na terra. Continue, amada. Vou ler o 12 novamente. Lê o 12. Ah, Deus nosso. Ah, Deus nosso. Essa é a oração. Escuta aí, irmãos. Esta é a oração de todo o povo com Josafá. Ah, Deus nosso. Porventura, não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Glória a Deus. E não sabemos nós o que faremos. Sim. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Sim. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor. Veio o Espírito do Senhor. Depois de quê? Quando todos se humilharam e oraram.
o Espírito de Deus veio. O Espírito de Deus não desce na vida de quem não se humilha, não. O Espírito de Deus não desce na vida de arrogante, não. O Espírito de Deus não desce na vida de soberbo, não. O Espírito de Deus não desce na vida de quem vive tramando contra o outro, não. O Espírito de Deus não desce na vida de quem vive querendo puxar o tapete do outro, não. O Espírito de Deus desce na vida daqueles que se humilha, que ora, que busca ao Senhor. É nesse momento que nos humilhamos que o Senhor aparece. Neste momento, a palavra de Deus para mim e para você muda de atitude, porque Deus vai sacudir as extremidades da terra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está falando à sua igreja. Que mais? Verso 14 Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. No meio da congregação. Sobre Jaziel, profeta. Filho de Zacarias. Sim. Filho de Benaías. Sim. Filho de Jeiel. Sim. Filho de Matanias. Sim. Levita. Sim. Dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, Sim. senão de Deus. Por que não me escuta agora os crentes e o Brasil? Por que vamos temer? Por que estamos preocupados? Por que preciso gritar em alto e bom som com arrogância e etc, e etc, e etc? Repete o versículo, depois que todos se humilharam, deixa eu olhar aqui, que as crianças se humilharam, que todos diante do Senhor, filhos, mulheres, crianças, todos se humilharam. Se a igreja do Brasil e a liderança, começa pela liderança, se a liderança evangélica do Brasil e a igreja se humilhar, buscar, orar, irmão, Deus muda, nós não precisamos de outra coisa, é só clamar que Deus vai aparecer. Homens e mulheres de Deus, nós ainda temos nesta terra reservado, preservado para Deus usar, porque a história se repete. Leia, irmão, o versículo 13? O 13 não, fala... leia leia o 13 e o 14. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Estavam perante o Senhor, criança, mulheres, todo Judá. Verso 14. Então veio o Espírito do Senhor. No meio da congregação. Para falar. Sobre Jaziel, filho de Zacarias, sim. Filho de Benaías, sim. Filho de Jeiel, sim. Filho de Matanias, sim. Levita, sim. dos filhos de Asaf. Sim. E Jaziel disse... Eu gosto de Deus porque Deus fala, as coisas de Deus cronologicamente, Deus fala com detalhe. Essa história, eu tive uma visão, Deus me falou uma coisa, mas eu não sei, eu vi uma sombra, não viu nada, meu foi fava, porque tudo que Deus se revela, Ele nos dá a interpretação, Ele nos dá entendimento. Que Deus é esse que vai falar comigo e eu não entendo o que Ele falou? Tudo que Deus fala, Ele me dá o entendimento, porque Deus quer que eu entenda o que é que Ele está falando, e nesta tarde eu não preciso explicar, estou só lendo como é de praxe, ler a Bíblia para os irmãos ouvirem e entender, e eu não preciso de enfeitar a Bíblia para dizer que sou um grande pregador, porque não me interessa ser grande pregador, o que me interessa é eu dizer ao povo que o Deus grande governa céu e terra, e tem domínio nas suas mãos, poder para fazer todas as coisas. Depois que tudo isso acontece, verso 15. E Jaziel disse: Dai ouvidos todo o Judá. Dê ouvido, Judá, todos vocês. E vós, moradores de Jerusalém. E os moradores de Jerusalém, que tanto o morador de Judá como o morador de Jerusalém pertence ao Senhor. Não importa o governo de Jerusalém, que era Acabe, mas... que já não era mais Acabe, porque Acabe já tinha morrido. Mas Deus está dizendo, de Jerusalém a Judá,
a mim pertence, estão debaixo da promessa. Moradores de Judá e de Jerusalém que estavam se humilhando, porque a guerra vinha para Judá e para Jerusalém. Que mais? E tu, ó rei Josafá, E tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: assim o Senhor te diz, ó rei, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, sim, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. nós não podemos temer absolutamente a nada do que está acontecendo, nem do que vai acontecer. Nós temos um Deus que tem domínio e que manda na terra. A Bíblia diz que na terra tudo é passageiro. Os homens passam, governo passa, os reis passam, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O maior pregador que você possa achar, o mais conhecedor da palavra, passa, morre, desaparece, mas Deus permanece sentado no trono, governando o céu e a terra e mandando no inferno. Tudo se curva diante dele. Por que você espalha notícia e não manda um versículo bíblico para fortalecer? Olha, a notícia não é boa, essa notícia é muito ruim. Olha esse homem poderoso de tal posição, assim. Olha, ele está dizendo que vai fazer isso e isso. Vá ler a Bíblia, deixe de ser desocupado, vá orar, vá buscar a Deus, clame ao Senhor e o Senhor vai te dizer algo grandioso. Por isso você está morrendo, doente, se acabando e não vai ver nada porque vai morrer. Agora os que esperam no Senhor, a Bíblia diz, renovarão as suas forças. Os que esperam, confiando, crendo na palavra. Esta palavra tem poder, esta palavra muda, esta palavra transforma, esta palavra cura, esta palavra liberta, esta palavra é medicação para os ossos. Aleluia, Jesus. Leia a Bíblia, ore, busque ao Senhor, palavra impregnada. Essa palavra é tão poderosa que quando chegou lá no Vale dos Ossos Secos, o Senhor chama o profeta e diz, está aí, esses ossos estão sequíssimos. Não tem mais nada. Se está sequíssimo, o que é que o profeta vai falar? Aí Deus disse para ele, profetiza, está tudo morto aí, mas profetiza. O que está faltando na nossa vida, irmão, é propagar a palavra de Deus. Leia a Bíblia dentro da sua casa e leia em voz alta. As paredes não têm ouvido? Tem! As paredes vai ter que ouvir. Eu escuto a voz do povo na minha casa, dizendo bobagem, besteira. Abro janela, recito Bíblia, impregno a palavra do Senhor e já estou vendo efeito. Efeito que eu estou vendo fora e efeito que eu estou vendo dentro. Tenha prazer na palavra de Deus. Saia dessa coisa morta, seja crente vivo para morar nos céus com Deus. Que mais? Não tem que pelejar, Josafá. Verso 16. Amanhã descereis contra eles. Amanhã você vai descer. Nós não podemos, Senhor. O Senhor diz, não tema. Não tema porque eu sou com vocês. Amanhã vocês vão descer contra eles. Mas a gente não tem arma. Eu não estou falando de arma. Deus está dizendo, eu não estou falando de arma. Nós não temos força nem poder para ir contra essa gente. E quem foi que disse que para a igreja ser vencedora, ela precisa de programa na televisão? A igreja precisa de altar e oração, e jejum e palavra, mais nada. Obedeça a palavra, ore e jejum, abra a boca, seja crente de verdade, dê testemunho, não seja prostituto, não seja pedófilo, não seja mentiroso, não seja enganador, seja homem de Deus. Pregue a palavra e você vai ver, deixa o resto com o Espírito Santo.
Eu não preciso de fama, eu não preciso de internet, eu estou usando, mas a igreja não precisa. A igreja precisa de jejum e oração. Eu não preciso de trejeito. Porque agora tem um doutor advogado ali, tem um juiz ali, eu não posso falar essas coisas. Eu não vou humilhar, eu não afronto ninguém, eu não humilho a ninguém, eu não acuso a ninguém. Eu vou pregar a palavra de Deus, e a palavra de Deus é para o mais simples, ao mais culto e elevado homem da sociedade. Agora, a palavra tem que ser pregada com autoridade para aquele simples, tal para aquela grande autoridade lá em cima. Porque o pecado que é para o cima, para o simples, prostituto, corrupto, ladrão, esta mesma mensagem serve para quem está lá em cima. Agora, a verdade é que a bajulação generalizou-se e Deus está irado e o vento de Deus vai soprar. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Desçam amanhã de manhã. Isso aqui não é pedido não, é ordem de Jeová. Desça, não tenha medo não. Desçam amanhã pela manhã, porque eu vou mostrar a vocês o que é que vai acontecer. Eu não tenho arma não, estou procurando arma se vocês têm. Eu estou dizendo a vocês que vocês vão ter que descer. A palavra de Deus para a igreja e para mim e para você é descer. Descer a igreja evangélica do Brasil e sua liderança. Nós temos que descer. Está doendo? Engula. Nós temos que descer na presença de Deus, para Deus se levantar ao nosso favor. E não é para nos exaltar, não. É para glorificar o próprio nome dele. Quem tem ouvido, ouça. Continue, irmã. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Olha o que Deus está dizendo. Deus está mandando e já está revelando o caminho do inimigo. Deus nos mostra o inimigo, nos fala do inimigo, diz por onde o inimigo vem, o caminho e aonde nós vamos nos encontrar. E quando a gente obedece a Deus, a gente segue e o resultado é esse. Continue. Nesta peleja não tereis de pelejar. É Deus falando. Não Parai, parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Sabe por que Deus disse assim, ó Judá e Jerusalém, parai-vos? Porque às vezes a gente não quer parar, a gente não tem tempo para parar. Sai de manhã, é o dia todo, chega à noite, não tem tempo para parar e ler um texto bíblico e fazer uma oração. Aí Deus diz, vou dar um jeito para parar os crentes. Parou. Parou o cantor, parou cantora, parou o pregador de cruzada, parou tudo. E no início da pandemia, o que apareceu de gente idiota e besta? Que inventaram até hino, coronavírus não vai me matar. E cantaram, e me enviaram, era uma centena de vezes que mandavam os louvor. Quando Deus começou a matar pastor, cantor, crente, membro, conhecido, desconhecido, calaram-se, ficaram em silêncio. Vieram com o texto bíblico, não, como Deus foi lá no Egito e guardou o seu povo e tal, e etc, vai fazer a mesma coisa. Um assunto não quer dizer que Deus ia fazer. Aquele assunto foi um assunto para aqueles dias, foi um tempo para aquele tempo, aquela palavra se cumpriu, tudo foi feito porque Deus tinha traçado isto. Para nós, hoje, é totalmente diferente. E se eu estou vivo e você está vivo, é porque Deus quer que eu e você desça, pastor. Vamos descer, vamos nos humilhar, vamos buscar o Senhor. Vamos deixar da nossa vaidade, da nossa soberba e se achando que é muita coisa, e estando achando e estamos entendendo, alguns estão entendendo que acha que a coisa vai mudar porque vai ficar do jeito que era antes. Vai não. E quando disser assim, está tudo calmo, graças a Deus e tal, vamos fazer o que a gente quer, aí vem outro vento. Porque nós estamos com um pé dentro do livro de Apocalipse. Nós não precisamos de outra coisa. Estamos com o primeiro pé
dentro do livro de Apocalipse, porque as promessas Apocalipse já começaram a se cumprir. Ou a igreja se prepara para morar no céu, mas eu acredito que a igreja que vai subir está preparada, porque eu tenho tido grandes oportunidades nesta pandemia de me encontrar com vários irmãos da igreja que vai subir. Eu digo me encontrar no meio de telefone, de coisas que eles fazem, me chamam, e eu vejo que tem a igreja que vai subir. Agora, olhando no contexto, também eu estou vendo a igreja que vai ficar, porque ela continua arraigada, amarrada, segura aqui. Essa igreja vai fazer parte com o anticristo. Depois eu digo como é que vai alertar vocês quem são. Não vou dizer o nome, mas pelos pontos que eu vou dando, os irmãos vão ver, porque vão se entregar facilmente ao anticristo que está para aparecer a qualquer momento, e a igreja de Jesus está pronta para ser arrebatada a qualquer momento. Domingo eu vou falar a respeito da noiva de Jesus, dos laços e etc, 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 que estamos nos preparando para isto. Leia, querida. Continuando, 17. Nesta peleja não tereis de pelejar. Sim. Parai. Está em pé. Sim. E vede a salvação do Senhor. Vede a salvação, outra versão diz o livramento que vos dará o Senhor. Ó Judá e Jerusalém. Ó Judá e Jerusalém. Não temais. Não temais. Nem vos assusteis. Nem vos assustei. Amanhã saí-lhe ao encontro, porque o Senhor será convosco. Se o Senhor é conosco, por que está assustado? O Senhor é conosco. O que mais? Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, Sim, para louvarem o Senhor. para louvar o Senhor. Agora eu quero perguntar, quando Josafá ouviu o Senhor, ele se levantou e bateu no peito, eu sou o reizão, foi assim? Não. Prostrou e adorou. Prostrou e adorou. Deus está convidando a todos nós pastores, a todos nós membros da igreja para nos prostrar diante dele e adorá-lo e buscar a ele com verdade. Eu digo que algumas pessoas falando do que nós estamos passando, e pessoas, igreja, estamos com saudade, etc, etc. Mas isso é muito bom para que alguém aprenda que tiveram grandes oportunidades, deixaram de vir aos cultos por bobagem. Por bobagem deixaram de vir ao culto e perderam grandes mensagens, grandes revelações de Deus. E a igreja que é constante sabe muito bem disso, que aqui nesta casa, neste púlpito, tem saído palavra de Deus, pelo menos de minha boca, me responsabilizo, sem sombra de dúvida, tenho dado alimento à igreja e me alegro, me regozijo, porque eu sei que Deus não vai cobrar isso de mim. Mas muitos crentes deixaram de estarem nos cultos, e não é só aqui não, em outras igrejas também, a reclamação era total, de irmãos em casa, não dando valor à oportunidade que Deus deu. Agora estão gemendo, querendo estar na igreja, e agora tudo limitado, e etc, etc, etc. Quem tem ouvido, ouça. Mas aqui Josafá desceu, se humilhou, adorou ao Senhor. Verso 20. Terminando aqui o 19. Sim. E levantaram os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, Sim, para louvarem o Senhor. para louvar Deus o Senhor. de Israel, com voz muito alta. Era para louvar com voz alta. Então não é para ler a Bíblia também de voz baixa, não. Leia a Bíblia dentro de casa, impregne, que os ossos lá no vale de osso seco ouviram a voz do Senhor e tiveram vida. Então fale, recite a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. Faça seus filhos e netos recitarem a Bíblia, porque ela vai trazer saúde e paz para dentro de casa. Maridos, recite Bíblia. Mulheres, recite Bíblia dentro de casa. Alimente-se da palavra. Sejam fortalecidos em Cristo Jesus. Que mais? Verso 20. 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Sim. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse:
Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, Sim. crede no Senhor, Crede no Senhor, vosso Deus, vosso Deus. e estareis seguros. E estareis seguro. Quem crer em Deus, o nosso Deus, estaremos seguros. Que mais? Crede nos seus profetas. Creia nos seus profetas. Creia naquele que está pregando a palavra da verdade. Porque pregar a verdade, a palavra, é ser profeta da palavra. Falar um dia sobre isso. E depois vai entrar sobre dons espirituais que estão confundindo um bocado de coisa. Que mais? E prosperareis. E crê no Senhor, crê nos seus profetas e prosperarei. Quando você crê na palavra de Deus, ministrada por homens de Deus, você vai prosperar. Porque Deus vela para cumprir a sua palavra. Deus não muda, Ele é imutável. Versículo 21. E aconselhou-se com o povo. Aconselhou-se com o povo. E ordenou cantores para o Senhor. Ordenou cantores para o Senhor. Que louvassem a majestade santa. Sim. Saindo diante dos armados e dizendo. Louvai o Senhor. Saíram diante daqueles que estavam armados na frente. Exaltando, adorando o Senhor. O que mais? Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Oh, glória! E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor... Sim, quando eles começaram com júbilo e louvor, não é para cantar morrendo não, viu? É com alegria. Não é abrir a harpa lá e cantar... Oh, guerreiro, se prepara. Já morreu e não sabia. Guerreiro se canta com alegria, com força, com prazer. Eles foram marchando, eu não sei o que louvou, mas se fosse esse, eles estavam cantando, com certeza assim. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícias dos remidos marcha em coluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, nos laços imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. É isso. E Deus lá quer cântico morrendo, se acabando. Cante com alegria, cante com prazer. Eles estavam cantando com júbilo, verso 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, sim, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Quando Amon. você canta com júbilo, com alegria e louvor, o Senhor põe emboscada os teus inimigos. Este momento é um momento que Deus está preparando emboscada para alguém, mas nos garantirá vitória. Ninguém peite quem tem senso de responsabilidade com a obra. Fortaleça-se, pastor amigo, fortaleça-se em Deus, receba saúde em Deus, tome posição como líder, vá em frente, porque na frente está Jesus, avance na obra, cante, adore ao Senhor para a glória do nome dele. Vamos encerrar. O 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, sim, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, sim, e os das montanhas de Seir, sim, que vieram contra Judá, sim, e foram desbaratados. Verso 23.
Porque os filhos de Amon Sim. e de Moabe Sim. se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, Sim. para os destruir Sim. e exterminar. E acabando com eles com os moradores de Seir, Sim. ajudaram uns aos outros Sim. a destruir-se. Sim. O que aconteceu? Subiram os de Moabe, os moradores de Amon, das montanhas de com Seir, as montanhas de Seir, e lá eles destruíram eles. Não tinha mais do que se destruir, entre si eles mesmos se destruíram. Sabe o que Deus vai fazer com o teu inimigo quando você começar a adorar? Eles mesmos vão se destruir. Você não precisa fazer nada contra ele. Você não precisa de juiz, você não precisa de advogado, porque teu juiz e teu advogado é Jesus. Ele vai advogar a tua causa. Tu só tem de fazer uma coisa: te humilha, desce, reconhece o Senhor como o Senhor da tua vida, mergulha no altar da oração e do jejum, e tu vai ver Deus, e louve, adore, louve e adore, e Deus vai desembaraçar, vai criar uma contenda no meio deles. Você leu até o versículo 24. Entretanto, chegou a Judá, Sim. a Atalaia no deserto, Sim. e olharam para a multidão. Sim. E eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, Sim. e nenhum escapou. Nenhum dos teus inimigos vai escapar. Quando você chega lá, você não precisa fazer força. Lembra que o Senhor disse assim: vocês não têm do que pelejar, porque essa peleja é minha? Suas estratégias são falíveis, a de Deus é infalível. Você não tem, seus planos são pobres e pequenos, mas os planos de Deus são profundos e gloriosos. O que aconteceu no verso 25? E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos. Sim. E acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos. Sim. E tomaram para si tanto que não podiam levar mais. Depois, 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Além de Deus te dar vitória, Deus ainda vai te dar condição financeira. Porque você não vai ter nem que pelejar, nem que fazer. Foi a causa de Josafá. Eles seguiram à risca o que Deus ordenou a eles fazer e saíram de lá com despojo de guerra. Ricos, abundantemente ricos. Os corpos você deixa para lá, mas a riqueza você leva, porque o Deus que me promete vitória, promete a você e diz a você: obedeça essa palavra. Infalível, imutável. Eu estou dando um recado porque eu recebi do Senhor aqui uma palavra e é para você mesmo. Esta palavra aqui, ela é imutável, ela é infalível, ela é verdadeira, ela é para grande e pequeno. Esta palavra que é a palavra de Deus, perfeita e justa, absoluta, ela é para líder e para membros, ela é para salvo e para o perdido. Quem receber esta palavra estará salvo e estará seguro. É tempo de todos nós descermos e nos humilharmos. Aprendemos muito a palavra para ensinar para os outros, mas não queremos aplicar. E está chegando o tempo de quem não aplicar a palavra em si, não terá muita durabilidade nos altares, porque a igreja vai ser tomada pelo espírito de discernimento, que vai rejeitar os vazios do Espírito de Deus e de sua poderosa palavra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar, meus amados. Nós estamos dentro do nosso horário. Oremos ao Senhor. Vamos orar pela nossa nação, pelos 3 poderes, para Deus guardar, para Deus cuidar, para Deus tomar todas as providências que Ele pode tomar, a todos aqueles que trabalham na área da saúde, médicos e todos, segurança, e nós precisamos buscar o Senhor, nosso Deus, e vamos clamar a Ele
porque precisamos de orarmos. Querido Deus, nosso Pai, adorado seja o Teu nome, Senhor, nós Te agradecemos por este culto, nós estamos Te adorando na beleza da Tua santidade, Senhor. Venha ao nosso encontro neste momento, nós precisamos da Tua ajuda, da Tua fortaleza, da Tua graça. Vai ao encontro daqueles que nos pedem oração, socorre, Senhor, ajude a todos, tome as providências sobre a vida, Senhor, daqueles irmãos que nos pedem oração, eles precisam da Tua ajuda, do Teu auxílio, cura as enfermidades, tome as providências em que se faz necessária, meu amado e querido Salvador, a Tua providência divina, Tu és médico por excelência, na tarde deste dia, visita os hospitais, socorre os enfermos para a glória do Teu nome, abençoe a nossa nação, abençoa os três poderes, quebra toda a força do mal, desembaraça todo o laço do inimigo e que a nossa nação marche firme para a glória do Teu nome. Pai, escuta o nosso clamor, a nossa oração, abençoa os empresários, as empresas que estão abrindo, Senhor, os negócios, haja prosperidade, o movimento de cada pessoa na nossa cidade, que cada um tenha o senso de responsabilidade de se cuidar, para que nós possamos ter dias, um pouco de dias de paz na nossa nação e na nossa capital. Pai bendito, visite a cada estado brasileiro, em nome de Jesus, abençoa cada um dos Teus filhos que tem nos pedido oração, visita, Jesus, agora os pedidos de oração que são enviados à minha pessoa, toma nas Tuas mãos a todos os pedidos, socorre a cada um dos Teus filhos, para a glória do Teu nome soberano. Pai, que a Tua palavra habite em nós, que a Tua palavra invada o nosso ser, o nosso coração, que a Tua palavra esteja impregnada no nosso coração, entra em cada casa agora, em cada lar, em cada família. Toma cada pastor que vai iniciar o seu culto de adoração ao Teu nome, aos que estão em casa, aos que estão presentes. Usa os pastores, Senhor, com a Tua palavra. Enche do Espírito. Manda, Senhor, um avivamento poderoso nesta noite. Manda uma palavra ungida, uma palavra interpretada pelo Teu Espírito. Que os pastores não apareçam, mas que o Teu Espírito apareça e que todos sejam alimentados pela Tua poderosa palavra, para a glória do Teu nome soberano. Nós Te pedimos e Te agradecemos, Senhor, os projetos, planos que temos Te apresentado, Senhor, seja confirmado pelo Senhor, a nova administração que estamos fazendo, que seja confirmada pelo Senhor, e depois, Senhor, Tu és Deus para fazer o que Te apraz e a Ti convém fazer. Prepare a cada um que estará trabalhando ao Teu serviço, meu Senhor, e o Teu nome sendo glorificado. A minha vida toma nas Tuas mãos o meu viver, meu corpo físico, renove as forças, traga supler-me da louva, canto reva sé, nutri, manda lá, sopro, move dela, dera, bolgada, suplor-me, derrecendra, maçui. Tu és poderoso em tramar, para suplove como degamaço e tramar. Entra no remibigandura, moutriacer, o grande Senhor general de toda a terra, governa o céu, que dá ordem à terra para dar livramento aos Teus filhos. Tu és o nosso
suplir-me, quem descer-me terra será. Jesus, a cantua labora, motri ergue, tu estás aqui, te recera, mandará ser, te revelando, nutra, mandará surre-me, quem descer, peleja por nós, levanta-nos como verdadeiros soldados heróis, que trabalha na guerra, na batalha, e sairemos vencedores. Do Guidergue, decama sobre revaciar. Visite agora, Senhor, aquela casa, aquele pedido de oração, aquele socorro e aquela ajuda. Imbuído pela autoridade do teu Espírito, a autoridade do teu Espírito que me delega agora. Bate em retirada daí agora, Madavô, Vegedu, Rebeca Nassurigi, Deleberg Comanansuite Revessor, Canto Rebeca Massuite Barabasúbria, sai agora deste decama sobre reviacer, seja entremívia complexere minasui no inferno, todo laço do represser esteja corte quem derresui, na supleme entre com delebre avara, na autoridade da palavra poderosa do Senhor, seja banido agora este de loprosermi vai tecanaço plera mandalaço preribi quem destergue quem menaço e retire-se do revá sobre quem der manso e teramaço e bate retoplaço e temívia fara arranque-se do revaço e nida labracama subrevácia a poder no rei Camassubre Reviafá, que está sentado no trono inabalável, agora de suprimir-viafá, dei Camassu e Teramanaramassu e Teramiafá, este território é livre. Decamantro telamóvia faço e tremívia, a palavra de Deus que emana do trono, ela toma conta deste território agora, saia no canto rabacalabarassuri decamaciá, saia, eite camassubri afácia, força do revaramadaramogui avaciar, seja com trevaço pleminente a sério, e o nome de Jesus será glorificado. Degergue, comandore amore de evaso, tu me quem devaso belácia, grande nacamantro revassor, tu és grande, Jesus, e podes, duria calaçu, emana salvação da cruz do Calvário, de Jesus Cristo, teu adorado Filho. Nós vamos tomar as vidas das trevas para a maravilhosa luz. A tua promessa nos oncondalabou, velo como sou grande, labacananoura, barabarassuri, biquindesérvia. Tudo como sou grande, nurabacantuera, boriacere. Ajo como sou canturabá, sutilíbia, candeléstia, dalóbriavá, nutri canto reva, sou poderoso na labra canturabastiara. Hoje como suplevergue de lamaço e teleia ser, tu és o que interessa, timida candalaço pleve afare, porque tu atendes os que clamam nori, quem prevere biberebere acessiar,
Te louvo porque és o contrialassere. Te louvo porque tu és o quem dester mi via fare. Lo plovare que a terra ser. Luto como sou grande na sombra da maturibiavavassor. Tu verás o que em terra soplemaço e terra ser. Osso como no prevaciada mi via fa. As minhas promessas são entrevivas soro. Contigo no quindelaço pleminentre. Para minha compreserva vou. Labra canto rabacanda laço e tremívia. Mestre divino por excelência, eu te adoro. Receba o meu clamor e atenda a minha oração, por amor de Jesus Cristo, teu glorioso e amado Filho. Pai querido, receba minhas orações, o meu clamor, abençoe a todos que me pedem oração, aos que me ouvem e aos irmãos do grupo de oração, Senhor. A todos estende a tua mão poderosa e esconde-me no teu pavilhão santo. A minha vida está em tuas mãos, inteiramente completa. Ajuda-me a continuar a prosseguindo. Enquanto viver, te oferecerei a minha gratidão, a minha adoração e o meu amor totalmente a ti, ó Senhor, que continua falando e te revelando. Abençoe minha família, meus irmãos, meus sobrinhos, a todos, protege, guarda, vela por cada um deles. Eu te agradeço pelos livramentos que tu tens dado, eu te agradeço pela provisão que tu tens tomado, Senhor, quando nós só temos o Senhor, que tem sido tão provedor de cada um de nós. Preserva-nos em tuas mãos, para a glória do teu preciosíssimo nome. Que a graça de Deus Pai, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolação e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos para sempre. Todos dizem amém. Que Deus abençoe os irmãos e os que vão ter culto ainda sejam abençoados. Ore por todos os pastores, pregadores que vão pregar ainda esta noite. Em nome de Jesus, para Deus abençoar a todos com toda sorte de bênção. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.